O nome de Deus seja sempre louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra no livro de Marcos, o Evangelho, que está no capítulo 9. O título da palavra é A Transfiguração. Glória a Deus. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Glória a Deus, aleluia. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. Essa foi a transfiguração do Senhor diante dos seus apóstolos, ali de Pedro, Tiago e João. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. E ali eles viram ao lado de Jesus Moisés de um lado e Elias do outro. Moisés, o homem que Deus deu a lei para passar para o povo, trouxe a lei gravada na pedra, glória a Deus. E Elias, o profeta, glória a Deus, aleluia. Então, estava do lado dele a lei, simbolizando a lei, que era Moisés, e do outro lado as profecias, glória a Deus, aleluia. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Glória a Deus. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados com a transfiguração e de ver Moisés e Elias ao lado de Jesus Cristo. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Glória a Deus. Aqui a voz de Deus. Deus falou para eles e eles entenderam, ouviram a voz de Deus. O Senhor dando testemunho do seu próprio filho, do seu filho. A ele ouvi. Então a Jesus nós temos que ouvir, porque a lei e os profetas duraram até Cristo, glória a Deus, aleluia. E de Cristo para cá nós temos que ouvir o Senhor Jesus, todo o seu ensinamento, o Evangelho do Senhor. Por quê? Porque a lei e os profetas, eles profetizaram a Jesus Cristo. Jesus Cristo está em toda a Escritura. E a lei era transitória para trazer o povo até a manifestação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Hoje estamos debaixo da graça de Deus. Mas não, ele não aboliu a lei, mas ele veio cumprir a lei, estabeleceu a lei da graça. Mas não devemos com isso achar que o primeiro mandamento da lei, por exemplo, é: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, e não foi abolido. O Senhor Jesus veio estabelecer o verdadeiro sentido do amor. Glória a Deus. Porque lá no tempo de Moisés passado, era olho por olho e dente por dente. Mas o Senhor Jesus, pela lei da graça e do amor, da caridade, se alguém te bater numa da sua face, para você oferecer a outra, para você não reagir. Por quê? Porque em Jesus Cristo, pela lei do amor, por Jesus Cristo, nós não devemos lutar contra a carne e o sangue. Está bem claro isso nas Escrituras. Mas contra as hostes das potestades da maldade nos lugares celestiais, espirituais, as hostes espirituais da maldade. Então a nossa luta, a nossa briga não é contra a carne e o sangue, mas é nos defender
e contra as forças do mal, as forças espirituais da maldade. Glória a Deus. O Senhor estabeleceu a lei do amor, da graça, um dom gratuito de Deus para todo aquele que crer. E quem crer nesse amor, nessa lei da graça, será salvo. Mas quem crer em Jesus Cristo será salvo, mas quem não crer será condenado. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. O Senhor pediu para eles não contar para ninguém. Só depois que ele ressuscitasse, aí sim, eles estariam autorizados a contar o que eles viram ali no monte, a transfiguração do Senhor e Elias e Moisés ao seu lado. E eles tiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dos mortos. Eles só ainda não compreendiam sobre o Senhor ressuscitar dos mortos. Eles só foram entender isso depois que aconteceu. E interrogando-no, dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Então perguntaram para o Senhor Jesus, porque os escribas diziam que era necessário que Elias viesse primeiro. E respondendo ele, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. E também estava escrito que o Filho do Homem deveria padecer muito e ser aviltado, passar por um sofrimento tão grande que era a condenação na cruz, a humilhação, os açoites, a cruz, os pregos nas mãos e nos pés, sede, fome. O Senhor sofreu muita amargura por ver. E outro sofrimento do Senhor foi ver aqueles a quem ele veio salvar cometendo toda essa maldade. Essa foi uma grande dor, semelhante às da carne também. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Glória a Deus. Então, o Senhor Deus traçou para nós, traçou este caminho em Jesus Cristo para salvar, porque não havia salvação mais na terra. Se o Senhor não viesse, todos estavam fadados à condenação. Todos, porque não havia um justo sequer, como está escrito aqui na Escritura. Olhando Deus para a terra, nem um justo havia. Então veio Jesus Cristo reconciliando consigo o mundo, reconciliando com Deus todos nós. Todo aquele que crer será reconciliado, estará nesta reconciliação com esse direito, e todos os seus pecados serão perdoados. E aí temos que andar em novidade de vida, não cometer mais aquelas coisas que cometíamos e tínhamos como pecado. Glória a Deus. Então aqui fala da transfiguração. O Senhor transfigurou diante deles, de Pedro, Tiago e João. Em particular, só foram os três que viram isso. A transfiguração, os vestidos do Senhor se tornaram resplandecentes em extremo brancos como a neve, como nenhum lavandeiro poderia deixar uma brancura. Ela brilhava de tão branco que era, resplandecente. Então apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. Então ali estava, como no Velho Testamento, profetas e Moisés, da lei, significando profecia e lei, o Antigo Testamento, e Jesus Cristo. E os dois vieram ao lado do Senhor Jesus Cristo, o Senhor no centro, Jesus Cristo, a nossa salvação, a nossa lei, a lei da graça. Creia no Senhor Jesus e será salvo, você e a tua casa, servindo a Deus. Todos que servirem a Deus não perderão, não deixarão de ganhar o seu galardão de Deus. Porquanto viva para o Senhor,
assim como você se esforça com as coisas cotidianas, responsabilidades da casa, do trabalho, em manter a casa e a família, busque também se aplicar na palavra de Deus, naquilo que realmente importa e aquilo que é permanente. As coisas da terra são transitórias, nós lutamos por coisas transitórias. Tudo que é material tem um começo e tem um fim, elas se acabam, mas aquilo que é espiritual é eterno, é permanente. Então busque para a salvação espiritual da tua alma. Glória a Deus, que você, lendo a palavra de Deus, orando a Deus na comunhão, buscando o perdão de Deus, confessando os seus pecados, você estará andando em espírito, e você compreendendo a palavra de Deus, você crendo naquilo que lhe é anunciado e naquilo que você vê aqui na Escritura, você se sentirá de ser batizado. Você vai querer ser batizado para a lavagem, para o despojamento das imundícias da carne. A lavagem, o batismo significando a morte, o sepultamento do velho homem, do homem pecador, e também a água lavando todos os seus pecados, as impurezas até ali cometidas, e o Senhor perdoando e lançando todos esses pecados, como diz a Escritura, serão lançados até as profundezas dos mares. Esse pecado não haverá lembrança mais. Você caminhará ressurgindo do batismo, significando a ressurreição também. Então, olhe, veja quanto significado o batismo: lavagem, sepultamento do velho homem e ressurreição, ressuscitando uma nova criatura pelo poder de Deus, limpíssima, sem pecado. Tudo foi apagado ali pela sua fé, por você confessar a Deus. Agindo assim, você estará confessando diante de testemunhas que estarão assistindo e vendo o seu batismo, que você é um homem pecador, uma mulher pecadora, mas que vai sair limpa, regenerada pelas águas, pela fé, pelo Espírito Santo, uma nova criatura para servir a Deus em novidade de vida. E se já ressuscitaste com Cristo, se já foi batizado, se passou pelo processo da fé, da crença, do batismo, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra, porque as que são da terra perecem, mas as que são de cima permanecem para sempre. Então, busque a Deus sem demora. Comece hoje já, comece agora. Após ouvir esta palavra, leia também de novo na sua casa, leia outros capítulos, adquira o hábito, a necessidade de ler as Escrituras, se alimente dela, porque assim como nós temos que tomar nosso café da manhã, almoçar, jantar, alimentar a nossa carne, nós precisamos também alimentar a nossa alma, porque se você fica esperando, você consegue ficar sem comer de domingo até o outro domingo? Não, não é assim. Você, assim como nos alimentamos todos os dias, precisamos também, a nossa carne, alimentamos ela todos os dias, tomamos água, nós também precisamos hidratar a nossa alma com a água viva, que é Jesus Cristo, com a palavra de Deus, que também é o pão vivo que desceu do céu. Temos que nos alimentar desse pão, a água viva e o pão vivo. Glória a Deus. E quem se alimentar desse pão e beber dessa água, que é Jesus Cristo, nunca mais terá sede. Essa água basta para nós. Jesus Cristo, que é um salto para a vida eterna. Então medite sobre esta palavra, leia de novo aqui em o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 9, até o versículo 13, do 1 ao 13. Ficamos por aqui. Deus nos abençoe, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.